fazer a apresentação do livro aqui. Livro Caramurus Negros, a revolta dos escravos de Carrancas, Minas Gerais. Começando pelo professor Ivan Velasco, que é professor titular da Universidade Federal de São João del Rei, autor, né, de Seduções da Ordem, que é um trabalho premiado, Do Marcos lá. Violência, Criminalidade, Administração Do Marcos lá. em Minas Gerais, no século XIX. Portanto, alguém que conhece bastante da temática do assunto, que vai falar um pouco sobre o próprio processo de organização. Depois a gente vai ter a palavra do Marcir Rodrigo de Castro Maia, que é professor da Universidade Federal de Viçosa. Ele coordena projetos acerca da população escravizada, das populações negras de Minas Gerais. Ganhou o prêmio do Arquivo Nacional, né, de pesquisa, promovido pelo Arquivo Nacional do Brasil. E o livro Sacerdotisas, Votuns e Rainhas do Rosário, que ele escreveu junto com o Aldair Rodrigues, inspirou, né, a Viradouro, que é campeã atual do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, é alguém que trabalha com aquilo que eu gosto de elogiar, que é a história pública, né, que é bastante importante. E ao final eu também vou falar, sou professor do Departamento de História da UFMG. Esse lançamento é um arco de 35 anos. E isso não deixa de ser emocionante, a gente está em festa aqui, porque há 35 anos atrás a gente, recém-egressos, numa instituição que iria virar universidade, mas ainda não era, e era uma instituição meio ainda morta, meio como uma espécie de célula espalhando pseudópodes assim, para tentar se mover, e eu e a Maria Tereza, a professora Maria Tereza Cardoso, muito por ela, menos por mim, ela tomou a iniciativa de falar: Ivan, chegou um acervo no IFAM, no Museu Regional, um acervo que o Poder Judiciário entregou, e é um acervo do século XVIII, XIX, tem muita coisa. A gente podia fazer um projeto para identificar, para organizar isso, etc, etc. Isso era 1990, a gente estava recém-chegado à instituição e não sabia o que fazer. Isso por quê? Porque a gente queria ter uma carreira de pesquisador, mas a gente foi parar no departamento que era um negócio ainda meio sofrível, um negócio meio... tinha um pouco de padre e um pouco de advogados da cidade. Os padres eram melhores, mas os advogados da cidade eram péssimos. Inclusive, era do ponto de vista tragédia ético. E a gente lá, eu e Tereza, perdido aquele negócio. Bom, tivemos a cara de pau e a coragem de fazer um projeto com o FAPEMI, que foi conseguir financiamento. Só para vocês terem uma ideia, o financiamento consistiu em 6 bolsas e um computador 386, que chamava na época, que tinha 16 bits. Era um computador assim, era o primeiro computador que rodava o Windows. Aparecia aquela coisa do Windows, sabe, que não era o DOS, moderníssimo. Tinha gente da fundação, que depois virou universidade, que ia lá ver o computador de perto. Era moderno demais. Aí conversamos com um padre que cuidava da biblioteca, que entendia de uns programas de catalogação de livro, para criar um banco para identificar e catalogar os documentos. Um software da Unesco, um negócio... nem vale a pena explicar muito isso, isso é pré-história. E o Marcos foi um dos selecionados para ser bolsista no projeto.
E como bolsista, ele encontrou e identificou um processo de cara, ele sacou o que era, que depois a gente sabe, já era citado, a revolta era citada e aqui e ali, em muitas crônicas, né, mas esse processo estava desaparecido, não tinha, ninguém sabia onde estava. Ele era dado como desaparecido, quer dizer, e isso é desaparecido. 30, 90, 70, 180 anos. Esse processo estava dormitando no Fórum de São João del Rei, possivelmente todo esse tempo. E esse projeto localizou o processo. E aí o Marcos imediatamente entendeu a relevância, a importância disso. Começou já a transcrever, a trabalhar no processo, que depois deu origem ao mestrado dele. E depois, bom, a carreira do Marcos, eu não preciso falar, as pessoas estão aqui conhecem, uma carreira extremamente exitosa de historiografia, que tem uma marca, né? Da historiografia brasileira. E aí, esse projeto, só para... foi muito legal que depois desse acervo, a minha tese de doutorado saiu dali, a tese de doutorado da Tereza saiu dali, e até hoje, eu não tenho o número exato, mas olha, em torno de memória, assim, eu sei de 30 a 40 trabalhos de mestrado e doutorado que surgiram desse trabalho inicial, desse banco de dados que foi criado e depois foi sendo ampliado porque virou referência e a gente foi incorporando outros fundos de outros fóruns. Até hoje tem uma base de dados com 8 mil e poucos documentos de processos criminais, cíveis, etc, etc. Então, assim, isso é uma história exitosa. Primeiro, de esforço de pesquisa. Segundo, de financiamento de pesquisa, né? Porque a FAPEMIG era, na época, uma coisa muito pequena se comparada às outras FAPs que tinha por aí no Brasil, São Paulo e tal. E o fato dos julgadores do projeto naquela época terem confiado na gente e terem financiado esses computadores, 6 bolsas. Claro que a gente, como a gente era muito miúdo, era muito... não tinha nome nem nada, a gente veio aqui na UFMG, pediu para Luci Fontes, que era da Biblioteconomia, na área de documentação, e para Beatriz, né, que falaram assim, não, a gente já deram uma força para a gente, e eu acho que muito por isso, pelo nome delas, o projeto foi aprovado. Não seria na época nem pelo meu, nem pelo da Tereza. Então, assim, hoje, esse documento, e eu sempre falei com o Marcos, esse documento precisa ser transcrito, editado, a transcrição dele, ele precisa ser dado a público, porque a gente sabe que para ler um manuscrito é diferente, exige outras, quem vai ler mesmo são os historiadores, tal, né? Mas um documento desse transcrito a público, ele tem outra dimensão, outro público mesmo, né? Então eu acho assim, eu fico super feliz disso. A edição tá linda e a introdução do Marcos eu acho extremamente precisa, e na forma como ela chama o leitor para o documento, né, que é isso que é importante. Quer dizer, é uma introdução fundamental para o documento.
E é isso. 35 anos, o Marcos depois fez uma carreira, virou professor, foi meu colega de departamento, não é mais porque eu saí, não tem mais nada a ver com isso. E hoje fico feliz de estar aqui, sendo convidado para isso e para estar aqui festejando. É isso, gente. Valeu, professor. Registrando aqui. Gilvander. Uma alegria estar nessa noite de lançamento desse livro tão importante do historiador e professor Marcos Ferreira Andrade, ex-colega, e é uma alegria estar aqui com José Nilton Menezes, com o Ivan e com o Marcos, que foram, né, eu fui colega deles por um tempo, né, eu professor substituto na Federal de São João del Rei há um tempo atrás, né, e ainda pude compartilhar, né, da convivência, né, com esse meu colega aqui, né, que está aqui do meu lado, e com o Marcos, e é uma satisfação estar aqui com todos vocês nessa noite, né, que a Chão Editora faz esse lançamento, né, aqui na Genipapo, dos Caramurus Negros, né? Que é um título, né, e que chama a atenção para a revolta de Carrancas, essa revolta organizada por africanos e afrodescendentes nascidos no Brasil, então, especificamente uma revolta que acontece numa área muito particular de Minas Gerais, uma área de médias, né, propriedades do sul de Minas, no século XIX, já na década de 1833, né, de 1830, quer dizer, já ainda há poucos anos do Brasil nação, do Brasil independente, pós 1822. E aí o que é muito importante da revolta de Carrancas é que Carrancas, ela é situada em Minas, né, nessa região sudeste, nessa revolta que tem um cariz ali, né, de uma região agrária, e a outra grande revolta, e a mais conhecida, né, do grande público, é na Bahia, é a revolta chamada Revolta dos Malês, né, a tentativa, né, e aí, que é uma revolta urbana, né, um processo de uma organização urbana da Grande Salvador, que tem ali entre os africanos da África Ocidental, particularmente muitos vindos do mundo iorubá, de vários subgrupos iorubás, mas não apenas, né? Mas principalmente de iorubás ou de vizinhos que tinham se convertido ao Islã e que organizavam então, né, a uma jihad, como na África também estava acontecendo naquele momento do século XIX, um aprofundamento da região do Golfo, próximo ao Golfo do Benin, e principalmente do que é hoje, né, a Nigéria e o Benin, um processo de conflito e de uma extensa e complexa jihad, uma guerra então santa, feita por muçulmanos, e muçulmanos então que vai produzir na África um processo de expansão e também de um aumento do tráfico desses indivíduos muçulmanos. Os perdedores, em alguns momentos são vencedores, em outros, né? E em outros momentos vão cair na malha do tráfico, vão ser vendidos como prisioneiros dessas guerras islâmicas e vão cair e vão chegar a várias partes das Américas, mas principalmente na Bahia. E vai ser um caldeirão do outro lado do Atlântico, vendo também vários desses contextos que estavam vivendo na África, dessas questões de reorganização, de revoltas, e vários desses grupos também islamizados de africanos que sabiam o Alcorão, que tinha todo um trânsito então, né, em Salvador, mas não apenas em Salvador, mas também no recôncavo da Bahia, quer dizer, em todo o entorno então de Salvador, mas que vão então pensar essa revolta, embora não apenas esses islamizados, mas também muitos que nomeavam as suas divindades como orixá.
vários outros iorubás, vários outros subgrupos iorubás não islamizados. Então, Salvador, que se tornou então a famosa, assim chamada Revolta dos Malês, estudado por um outro grande também historiador, né, que é o João Reis, ela traz um painel muito diferente, um cenário urbano, em uma grande cidade, uma cidade portuária do tráfico, muito ligada ao tráfico. Então ali do tráfico da chamada Costa da Mina. Tráfico de negros. Isso, tráfico de indivíduos humanos, né? O tráfico de africanos para o Brasil. Mas não apenas, mas muitos também da África Centro-Ocidental, que foram embarcados em Luanda, Benguela e outros, e mesmo na África, na contracosta, como Moçambique, no século XIX, nós sabemos que o tráfico chega até a costa índica africana, nessa região de Moçambique, no século XIX. Aquilo que no século XVIII era minoritário, passa, para vocês verem o terror do tráfico humano dentro do continente africano. Ele vai atingir também a costa índica da África e arrastando para o Brasil e para as Américas muitos milhares e milhão, né, de africanos no século XIX. E nesse contexto nós vemos em Minas Gerais uma revolta totalmente diferente, né? Que Marcos vai, né, nos detalhar, nos apresentar com mais cores, né? E que vai fazer esse contraponto, então. E aí eu tenho duas questões para levantar para esse debate com Marcos, né? Primeiramente, parabenizá-lo por essa grande contribuição e por todas as demais, né, ao longo da sua carreira, né, e vemos aqui o papel da universidade pública, né, como a importância que o Ivan Velasco nos apresenta, como a universidade ajudou a salvar essa documentação, a colocá-la, a divulgar através dos trabalhos aí de mestrado, monografias, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Vejam vocês a importância, então, do investimento público na pesquisa produzida no Brasil, de professoras e professores brasileiros e estrangeiros mais radicados no Brasil. E gostaria, então, de fazer essas duas questões. A primeira, que o Marcos pudesse, então, nos falar um pouco desses contrastes e também das aproximações entre esse contexto da Bahia e o contexto mineiro do século XIX, das propriedades. O que seria essa escravidão em Minas Gerais? Ela é próxima da escravidão da Bahia? Ela é diferente? E a outra questão, que para mim é um elemento muito forte que o Marcos tem trazido nos últimos anos com seus outros trabalhos anteriores, ele tem publicado principalmente no formato de artigos, que é justamente pensar, nós sempre lembramos que a Revolta dos Malês teria impactado as leis do Império, as leis penais do Império, que pioraram a vida dos africanos no Brasil, dos africanos e dos seus descendentes nas senzalas, não só nas senzalas, né, na vida urbana. Até os libertos também, após essas revoltas, enfrentaram um cenário muito mais complicado para viver a vida, como diz, a vida escravizada no Brasil. E aí, essa é a outra questão. Queria que o Marcos pudesse nos mostrar o que a revolta de Carrancas impactou no cenário penal de piora da vida do africano e do afrodescendente no Brasil. E agradeço o convite, muito feliz por celebrar com todos esses colegas e com vocês a chegada de Caramurus Negros, né? E a felicidade de ter sugerido o título ao meu amigo e colega de ofício. Parabéns, Marcos. Valeu, professor Moacir Maia, registrando aqui Frei Gil Vander. Antes de passar a população escravizada no Império do Brasil e a inserção dessa resistência e luta no contexto da formação do Estado Nacional Brasileiro em um período de uma dinâmica complexa, uma situação política interessante e importante, que é um contexto regencial. Justo e apropriado, né, porque o trabalho investigativo do Marcos tangencia várias questões que envolvem esse contexto e ampliam para temporalidades mais amplas do que da revolta. O próprio autor nos diz na apresentação, abram aspas,
Acredito que a história de uma insurreição escrava, embora o que inicialmente transpareça sejam os aspectos relativos à violência e à tragicidade da escravidão, deva ser, antes de tudo, uma janela para compreender uma sociedade escravista, como a sociedade escravista estava estruturada. Fecham aspas. Inicialmente, ao observar os sumários de culpa, eu fiquei bastante interessado no documento, passei os olhos dele todo, tentando antever possibilidades de compreensão, achei fantástico. Então, ao observar os sumários de culpa, os autos de corpo de delito, qualificações dos acusados, interrogatórios de testemunhas, libelos acusatórios, interrogatório dos réus, contestações das defesas, julgamentos e sentenças, que são as partes fundantes do processo crime, transcrito no livro, temos a dimensão da riqueza de um documento ao evidenciar uma gama enorme de chaves de compreensão das questões que o historiador Marcos Andrade propõe e do que a peça documental possibilita de exercício compreensivo ainda mais ampliado. Num segundo momento do livro, depois da transcrição, ele escreve um pós-fácil, que se chama Nós Somos os Caramurus e Vamos Arrasar Tudo. Esse pós-fácil apresenta-se como uma peça de estudo muito importante e rigoroso acerca do documento objeto, cuidadosa e indicativa de possibilidades, que eu confesso não gostei do termo pós-fácil. Acho que ele simplifica e torna modesto um estudo muito importante. Merecia não ser chamado de pós-fácil. A crítica aos editores me permite essa crítica. Bom, o Marcos trabalha a memória da insurreição e dos insurrectos, das elites senhoriais e dos agregados, das incertezas políticas e das construções de âmbito do poder político, de forma a cristalizar a evidência de que a historização da memória nos permite compreender as temporalidades das gentes e dos lugares. Eu fiquei bastante tocado por essas duas questões, as gentes e os lugares. As fazendas, os caminhos, as vilas, os processos de eleição, as relações e as sociabilidades acontecidas através do chão, da produção econômica escravista, da violência social e dos órgãos de poder. O documento a nós apresentado aponta para a forma do viver social escravista em estratégias e táticas, aí lembrando, me remetendo ao Michel de Certeau, de famílias, da elite, dos escravizados, de comerciantes, de políticos, além de nos apresentar a configuração da justiça em suas ideias de penalização de culpas e em suas instrumentalizações de opressão e de repressão. É esta a memória que instiga saberes historiográficos ampliados, a compreensão do fato e o imaginário que ele constrói, os atos e os boatos, a manutenção de uma ordem escravista e a revolta a ela, confirmando a possibilidade de sua manutenção, os paradoxos evidentes de projetos políticos díspares que minam as liberdades, reforçam as violências, mas sobretudo possibilitam historicizar uma gama enorme de personagens. Em altas vozes e em alvoroços, tomando as expressões do texto, em aparentes cisões das elites videiras, constrói-se uma tessitura radical de poderes que minam as expectativas de liberdade, de venturas viles, que, segundo o autor, abre aspas, é personagem, Ventura Vida, é personagem que escapa do campo da visão do historiador. Fecham aspas. São Marcos que diz. Eu diria que não escapa, porque estimula a perseguirmos seu encalço
percurso histórico na dura realidade escravista em que ele viveu. Aí o encontramos em outros Minas, Cassanges e Moçambique. O texto dessa edição nos faz refletir sobre a invocação da memória e sobre aquilo que François Hartog nos diz sobre, abram aspas, a mudança do regime da memória, fecham aspas. Ele está lembrando o título do Pierre Nora, que eu acho bem apropriado, que diz que a memória, abram aspas, não é mais o que deve reter do passado para preparar o futuro que se quer. Ela é o que faz com que o presente seja presente para si mesmo. Parabéns ao Marcos e eu dou agora a palavra a ele. Valeu, meu irmão! Por ter topado essa conversa, essa roda de conversa sobre o livro. Agradecer a todos os presentes, amigos, queridos, colegas, historiadores, familiares. Esse é um momento muito especial da minha carreira, da minha vida acadêmica, porque é um momento também que, ou pelo menos é um exercício, que eu tenho tentado fazer, de tornar essa história cada vez mais pública, ou atingir a um público mais amplo. Eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa, que eu costumo citar. Ele fala que a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. O capinar da escrita acadêmica, do trabalho acadêmico, pode até ser sozinho, mas eu diria que o capinar também é comum, é coletivo, Então, eu só tenho a agradecer aos amigos aqui da roda de conversa, ao Moacir, que sugeriu um título com base no próprio termo documental, o pretítulo do livro, para os negros, com a sugestão dele. Então, agradeço imensamente, agradeço a Lidiane, que leu parte do texto. Então, assim, eu tenho esses colegas, esses amigos, extremamente generosos, que também leram as primeiras versões ou partes dela e me ajudaram numa escrita também que pudesse sair um pouco desse campo acadêmico, porque eu já tenho inúmeros trabalhos publicados sobre a Revolta de Carrancas, artigos, capítulos do livro. Eu já venho trabalhando, o Ivan disse isso aí com tanta propriedade, a minha história, a história dele, a gente se confunde com a história da institucionalização da própria Universidade Federal de São João del Rei, esse projeto seminal fantástico, que ninguém sabia onde iria dar, Ivan? O Ivan até brinca lá com a história. Só um parêntese aqui, com esses bastidores das histórias são muito interessantes. Quando eu fui selecionado para esse projeto que o Ivan se referiu, eu já era concursado em Lagoa Dourada, já era professor do segundo grau e era funcionário administrativo da prefeitura. E era um coronel que era prefeito lá, e não queria me dar licença sem remuneração de jeito nenhum, porque eu fui selecionado para o projeto, mas não sabia se esse projeto ia dar certo, E eu era concursado, então não podia trocar 6 por meia dúzia. Aí o Ivan teve que ir conversar com o prefeito, e aí o prefeito, exatamente, e eu acho que foi na varanda da casa dele, o Ivan falou assim: o Marquinhos não volta aqui mais não, o Marquinhos vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai virar professor universitário. E aí eu conto essa história pro Ivan hoje, o Ivan falou assim: eu blefei, Então, é um blefe que deu certo, Então, assim, eu sou muito... Para convencer o prefeito. Exatamente. O importante é isso. Você não precisa ter as cartas na mão, você fala alto.
Eu agradeço imensamente, né? Eu acho que assim, o resultado desse trabalho é claro que tem, né? É a minha responsabilidade da escrita, da interpretação, mas sem dúvida alguma, se eu não tivesse a generosidade de todas essas pessoas, é claro que eu entrei para esse projeto, né, como um filho de trabalhador braçal. Meu pai tirou um Mobral com 50 anos, que eu tenho um maior orgulho. Minha mãe tem até o terceiro ano primário, mas né, sempre me incentivaram a estudar né, naquilo que eles podiam me auxiliar naquele momento. Quando eu entrei para esse projeto, eu entrei com um propósito. Eu vou achar um objeto de pesquisa aqui e vou continuar a estudar, entendeu? Porque era o que eu queria. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu lembro do número da caixa. Chegamos na caixa 4 e encontramos o processo que depois eu vou batizar de Revolta dos Escravos de Carrancas, né? Era um processo de insurreição de mais de 430 páginas manuscritas, frente e verso, e que a gente começou a ler o processo, tinha um padre envolvido no meio. Aí todo mundo ficou louco. Aí eu lembro que a Tereza e o Ivan separou parte do grupo e eu e o Sérgio supervisionamos a transcrição do documento. Para vocês terem uma ideia, era um processo volumoso, demorou mais de 3 meses para a transcrição. E ele estava falando desse computador, né, que era um computador a última geração daquela época. Eu tenho a única cópia impressa daquela impressora matricial. Eu tenho a cópia impressa desse processo em 2 volumes. Só eu que tenho essa cópia. Então, assim, é até né, para relembrar essa época. Então, assim, Moacir, eu não vou ficar comentando essas discussões, né, de comparar a revolta dos malês e revolta de Carrancas. Eu acho que, assim, eu vou fazer um convite a lerem o livro, né? Porque o Zé Milton, né, pegou até uma parte da apresentação que é o que eu tentei fazer no texto. Eu tentei utilizar a insurreição como uma janela para a gente entender o 800, entender as relações escravistas na região, sobretudo a escravidão rural, né, que é distinta da escravidão urbana. Por isso que a revolta dos malês ela é muito diferente mesmo. Ela tem um contexto semelhante, né? Porque a década de 30 é o período de formação do Estado Nacional Brasileiro, então tem esse contexto macro do Império, da disputa entre as elites. Isso há uma semelhança, mas ela é uma revolta urbana e ela é uma revolta que tem repercussão na imprensa, né? Ela é noticiada até em jornal em Nova York. Por quê? Porque era uma revolta urbana, não tem como você esconder a revolta. No caso de Carrancas, não. É uma revolta rural. E os escravos matam uma família senhorial. É outro ponto, né? A revolta dos malês, os escravos atacam as autoridades baianas, mas não uma família senhorial. E na revolta de Carrancas, eles não matam qualquer família. Eles matam a família do deputado que havia derrotado o candidato do imperador 2 anos antes. O Gabriel Francisco Siqueira derrota o ministro Maia, que era o candidato do imperador. E o Gabriel não era um político que editava jornal, que representava, né, essa elite política liberal moderada, mas ele era apoiado pelo Evaristo Ferreira da Veiga, que tinha o jornal Aurora Fluminense no Rio. Ele era apoiado pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um grande nome da política no Império nessa época, que tinha o 7 de abril. Então, assim, a revolta de Carrancas ela tem elementos que conectam com a macropolítica do Império. E aquilo que você comentou, realmente a revolta de Carrancas ela está na origem de uma lei de exceção, porque um aspecto que é muito importante também frisar em relação à revolta de Carrancas e comparar com os malês, é que elas têm o mesmo número, o número aproximado de condenados à pena máxima.
morte por enforcamento, né? No caso da revolta dos malês, foram 20. Desses 20, 16 conseguiram a comutação da pena para degredo perpétuo. E 4 foram condenados à pena máxima e foram fuzilados porque não tinha carrasco em Salvador para enforcar os 4 escravos. A revolta de Carrancas tem uma particularidade, que dos 17 escravos condenados à pena de morte por enforcamento, 16 foram efetivamente enforcados na Rua da Forca, em São João del Rei, no início de dezembro de 33, e os 4 últimos em abril de 1834. Esses 4 últimos, junto com Antônio Rezende, foram os únicos que conseguiram peticionar a graça ao imperador. Isso era um atributo do 4º poder do Império. Quem podia comutar as penas era só o imperador. Mas a gente precisa atentar ao contexto. Nós estamos falando da regência. O Dom Pedro abdicou do trono, voltou para Portugal para defender o trono da filha, que estava sendo usurpado pelo irmão Dom Miguel. Instaurou-se uma regência. O imperador, Dom Pedro II, menor de idade, né? Então é a regência que respondia pelo Império. O que a regência faz em relação a Carrancas? Ela condena exemplarmente os escravos de Carrancas. Por quê? Porque eles mataram um membro da elite política, né? Da família senhorial. E ainda tem um detalhe ainda nessa história que não é incomum, tem outros casos. Um dos escravos, que é o Antônio Rezende, que entra junto com esses 4 últimos escravos que são enforcados em 34, eles entram, eles peticionam a graça. A regência nega. E o Antônio Rezende já havia enforcado os 12 escravos antes, em 33. Então ele é o único que consegue se livrar da forca com a condição de servir de carrasco. Não havia carrasco em São João del Rei e muito menos para enforcar tantos escravos, entendeu? Então o Antônio Rezende é o único que consegue se livrar da forca. Então a revolta de Carrancas, ela tem essas particularidades. E como o Ivan lembrou, eu já estou caminhando para o final. Como o Ivan bem lembrou, eu tentei sim ser bem conciso na apresentação e falando um pouquinho da estrutura dessas coisas de pós-fácil. Isso é norma da editora, né? Então é coisa de edição, né? Na verdade, o pós-fácil, ele é um compilado de mais de 30 anos de pesquisa, e eu trago coisas novas, né? Aí eu não vou dar spoiler. Tem pesquisa nova, descobertas recentes, muito impactantes, que dá até uma cena, dá para imaginar como uma cena de filme. Mas eu começo a apresentação falando do livro do História da Revolução Liberal de 42, do Cônego Marinho. O Cônego Marinho escreve esse livro em 42, ele era do grupo do Gabriel. O Gabriel participa dessa revolta liberal em 42, 9 anos depois da revolta de Carrancas, e lidera uma coluna em Baipendi que levou o sobrenome da família, a coluna Junqueira. Eu peguei essa frase, esse trecho que está nesse livro, porque o que o Cônego Marinho vai dizer? Existem provas irrefragáveis nos cartórios de São João del Rei que toda uma família foi assassinada, inclusive criança de peito. O Cônego Marinho está falando isso em 1842. Ele está falando da família que foi morta pelos escravos na revolta de 33. 9 anos depois. 9 anos depois. E eu coloco a mão nesse processo em 1992, quando esse projeto começou. Ou seja, 1 século e meio depois. Essa história ficou nos porões do judiciário 1 século e meio. Como bem disse o Ivan, você tem notícias esparsas aqui e ali. Eu vou depois fazendo esse apanhado, nos livros de genealogia da família. Fala-se dessas pessoas que morreram, eles chamam de Levante da Bela Cruz, Massacre da Bela Cruz, porque é na Bela Cruz que foram mortos a maioria dos membros, 8 membros da família foram mortos nessa fazenda.
todos foram mortos, inclusive uma criança recém-nascida de 2 meses de idade, e a história dela está no livro, tá? Essa é uma descoberta nova, aí depois vocês compram o livro para acompanhar essa história. Mas o que eu costumo brincar, né, com as pessoas que acompanham a minha história e tem essa proximidade, eu quero largar a história da revolta, mas ela não me larga de jeito nenhum, porque sempre aparece alguma coisa nova. Na pandemia, a descoberta que eu fiz, o Caio não está aqui, por isso que eu falo da generosidade das pessoas, né? Por isso que esse capinar também é coletivo. O Caio que me indicou o poema do Oswald de Andrade, o poema Levante, que é um poema que ele traz a memória da revolta, porque o Oswald de Andrade, isso eu descobri, né, durante a pandemia, fazendo uma pesquisa sobre, eu sabia que os Andrades tinham se casado com a família Junqueira no passado, só que eu não sabia que 2 tios bisavós do Oswald de Andrade eram casados com os proprietários das 2 fazendas onde ocorreu a revolta, ou seja, da fazenda Campo Alegre e da fazenda Bela Cruz. Aí só para encerrar, eu vou recitar o poema aqui do Oswald de Andrade. O poema se chama Levante. Contam que houve uma porção de enforcados e as caveiras espetadas nos postes. Uivam de noite no meio do mato, na fazenda desabitada. Obrigado. Valeu, professor Marcos Ferreira, registrando aqui para Gilvânia o lançamento do livro Caramurus Negros, Revolta dos Escravos de Carrancas, no sul de Minas Gerais. Hoje, dia 18 de junho de 2025, aqui na Savassi, aqui na livraria Genipapo. Registrando aqui para Gilvânia. Obrigado pela presença. Nós queremos